Existe um momento na vida em que tudo parece desconectado, sem sentido, como se você estivesse vivendo capítulos aleatórios de histórias diferentes, sem conseguir enxergar o fio condutor que liga tudo. As perdas financeiras que te tiraram o sono nos últimos 6 meses. A traição que despedaçou sua confiança nas pessoas. A doença que chegou sem avisar e mudou todos os seus planos. A oportunidade de emprego que escorregou por entre os dedos quando você mais precisava. São experiências que, analisadas isoladamente, parecem cruéis, injustas, impossíveis de justificar dentro de qualquer plano benevolente. Mas e se eu te dissesse que existe uma perspectiva completamente diferente para enxergar esses eventos? Uma lente espiritual que revela como cada experiência dolorosa está sendo tecida num padrão maior de vitória e crescimento que sua mente ainda não consegue compreender completamente? Romanos 8:28. Não é apenas um versículo consolador para momentos difíceis. É uma revelação sobre como o universo funciona em favor daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Essa declaração audaciosa do apóstolo Paulo não está falando de algumas coisas, das coisas boas, ou das coisas que fazem sentido. Está falando de todas as coisas, incluindo aquelas experiências que te fizeram questionar se Deus realmente se importa com sua vida. Napoleon Hill passou 17 anos estudando os padrões de sucesso de 500 homens e mulheres extraordinariamente prósperos e descobriu algo surpreendente. Todos eles, sem exceção, haviam transformado suas maiores derrotas em trampolins para suas maiores vitórias. Eles não apenas superaram fracassos temporários, eles extraíram dessas experiências dolorosas os elementos essenciais que mais tarde se tornaram a base de suas realizações mais significativas. Hill chamou isso de lei da compensação, a tendência natural do universo de equilibrar cada perda com um ganho equivalente ou superior, desde que a pessoa mantenha uma atitude mental positiva e continue buscando as lições e oportunidades ocultas em cada situação adversa. O que Hill descobriu através da observação científica, Paulo revelou através da inspiração divina. Existe uma inteligência superior orquestrando os eventos da vida de tal forma que mesmo os mais dolorosos e aparentemente destrutivos acabam contribuindo para um resultado final que supera em muito o que seria possível sem essas experiências formativas. É como se Deus fosse um maestro dirigindo uma sinfonia complexa, onde cada nota, mesmo aquelas que soam dissonantes quando ouvidas isoladamente, contribui para a harmonia e beleza da composição completa. Mas aqui está o ponto crucial que muitas pessoas perdem. Essa orquestração divina não funciona automaticamente para todos. Paulo é muito específico ao definir para quem essa promessa se aplica: daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não é exclusivismo religioso. É descrição de uma postura específica diante da vida. Amar a Deus no contexto bíblico significa confiar na sua bondade e sabedoria, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Significa manter fé na existência de um plano maior, mesmo quando você só consegue enxergar fragmentos confusos desse plano. Ser chamado segundo o propósito divino significa viver com a consciência de que sua vida tem um significado que transcende seus interesses imediatos e pessoais. Significa entender que você faz parte de algo maior, de uma missão que vai além de sua felicidade individual, embora inclua essa felicidade como um elemento importante. Hill observou que pessoas verdadeiramente prósperas e realizadas tinham uma característica em comum. Elas haviam descoberto um propósito maior que dava sentido a todos os aspectos de suas vidas, incluindo os momentos de dificuldade e aparente retrocesso. Quando você combina essas duas atitudes, amor confiante em Deus e consciência de propósito maior, você se posiciona em uma frequência espiritual onde consegue perceber conexões que estão invisíveis para a maioria das pessoas. Você começa a notar como aquela demissão inesperada te forçou a desenvolver habilidades que não sabia que possuía, como aquela traição te ensinou a discernir melhor o caráter das pessoas
e te levou a relacionamentos mais autênticos e profundos. Como aquela crise financeira te obrigou a repensar completamente sua relação com o dinheiro e te direcionou para oportunidades de renda que nunca teria considerado anteriormente. Hill escreveu que toda adversidade carrega consigo a semente de uma vantagem equivalente ou maior, mas essa semente só germina quando a pessoa mantém uma atitude de busca ativa pelas lições e oportunidades ocultas na experiência dolorosa. Da mesma forma, a promessa de Romanos 8:28 só se manifesta plenamente quando você mantém uma postura de fé expectante, buscando ativamente entender como cada experiência pode contribuir para seu crescimento e para o cumprimento do propósito maior de sua vida. A chave está em entender que Deus não causa o mal, mas Ele é poderoso o suficiente para extrair bem de qualquer situação, não importa quão devastadora ela pareça inicialmente. É como um alquimista divino que transforma qualquer material, mesmo os mais vis e aparentemente inúteis, em ouro puro. Mas essa transformação exige sua participação ativa, sua fé colaborativa, sua disposição de enxergar com os olhos do Espírito, mesmo quando os olhos naturais só conseguem ver destruição e caos. O processo através do qual Deus transforma experiências negativas em elementos construtivos da nossa jornada é o que eu chamo de alquimia divina, uma ciência espiritual que opera segundo leis precisas e previsíveis, embora muitas vezes permaneça invisível aos nossos olhos naturais durante o processo de transformação. Napoleon Hill descobriu que existe um período específico que ele chamou de incubação criativa, um tempo entre o momento em que uma pessoa sofre um revés significativo e o momento em que consegue identificar claramente os benefícios ocultos daquela experiência. Durante esse período de incubação, é crucial manter o que ele denominava fé aplicada. Não apenas acreditar que algo bom pode emergir da situação, mas ativamente procurar e criar conexões que transformem a adversidade em vantagem. Essa fé aplicada é exatamente o que Paulo está descrevendo quando fala sobre saber que todas as coisas cooperam para o bem. A palavra saber no texto original grego não se refere a conhecimento teórico ou esperança otimista, mas a certeza experimental baseada em evidência acumulada. É o conhecimento que nasce da observação repetida de como Deus tem o hábito de reverter situações aparentemente impossíveis em favor daqueles que mantêm confiança nele mesmo nos momentos mais sombrios. É como desenvolver o que Hill chamava de sexto sentido, uma capacidade apurada de perceber padrões e possibilidades que escapam à percepção comum. Quando você estuda a vida de pessoas que alcançaram realizações extraordinárias, tanto na Bíblia quanto na história recente, você descobre um padrão consistente. Suas maiores vitórias nasceram das cinzas de suas piores derrotas. José do Egito se tornou primeiro-ministro porque foi vendido como escravo e injustamente preso. Davi se tornou o maior rei de Israel porque passou anos fugindo nas cavernas, aprendendo a depender totalmente de Deus. Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica porque falhou mais de 1000 vezes antes de encontrar o filamento correto. Henry Ford faliu 2 vezes antes de criar a Ford Motor Company. Hill observou que essas pessoas não triunfaram apesar de suas adversidades, mas precisamente por causa delas, porque souberam extrair das experiências difíceis exatamente os elementos necessários para suas futuras realizações. Mas aqui está um segredo que pode revolucionar sua perspectiva sobre os desafios atuais da sua vida. Deus não desperdiça dor. Cada lágrima derramada, cada noite insone, cada momento de desespero aparente está sendo processado numa dimensão espiritual para produzir algo valioso que não poderia ser desenvolvido de nenhuma outra forma. É como se existisse uma economia espiritual onde nada se perde, onde todo sofrimento é convertido em sabedoria, toda perda em ganho futuro, toda humilhação em preparação para a futura exaltação. Hill escreveu que toda derrota temporária carrega consigo uma lição valiosa, e Paulo revela que essa lição não é apenas individual, mas faz parte de um plano maior que beneficia não apenas você, mas todas as pessoas que sua vida transformada tocará no futuro. O processo de transformação segue etapas identificáveis que Hill mapeou em suas pesquisas
e que encontramos refletidas nas narrativas bíblicas. Primeiro vem o que ele chamou de choque de realidade, o momento em que você se depara com uma situação que força uma reavaliação completa de suas estratégias e expectativas. Esse choque é necessário porque a maioria das pessoas só abandona padrões confortáveis, mas limitantes quando é forçada a fazê-lo, por circunstâncias que tornam impossível continuar operando da mesma forma. É como se Deus usasse a pressão externa para quebrar moldes internos que estavam impedindo seu crescimento. Em seguida vem o período que Hill chamou de busca criativa, um tempo de intensa procura por novas soluções, novas perspectivas, novos recursos que não haviam sido considerados anteriormente. Durante essa fase, sua mente se torna extraordinariamente receptiva a ideias e oportunidades que antes passavam despercebidas. É como se a necessidade aguçasse sua percepção e expandisse sua capacidade de enxergar possibilidades. Paulo descreve esse período como o momento em que todas as coisas começam a cooperar, não apenas as coisas óbvias, mas elementos aparentemente desconectados que de repente revelam sua relevância para sua situação. Depois vem a fase da síntese criativa, quando você consegue conectar experiências, aprendizados e recursos de uma forma completamente nova, criando soluções que não existiam antes da adversidade. Hill observou que as inovações mais revolucionárias nascem sempre de pessoas que são forçadas pelas circunstâncias a pensar de forma radicalmente diferente. Da mesma forma, Deus usa as pressões da vida para estimular sua criatividade espiritual, forçando você a descobrir capacidades, talentos e recursos internos que permaneceriam dormentes numa vida confortável demais. Olhe, meu querido amigo ou amiga que chegou até aqui, preciso fazer uma pausa para dizer algo que está no meu coração. Se você está assistindo este vídeo, provavelmente está passando por algo que te fez questionar se realmente vale a pena continuar acreditando, se Deus realmente se importa, se existe algum sentido por trás de tanta luta. E quero que você saiba que sua dor é real, sua luta é legítima, e não estou aqui para minimizar o que você está sentindo com frases prontas e superficiais. Mas também quero que você saiba que existe uma comunidade de pessoas aqui que entende exatamente o que você está passando, porque nós também já estivemos nesse lugar de questionamento e aparente abandono. E posso testemunhar, junto com milhares de outros que fazem parte desta família, que existe sim um propósito divino sendo tecido através das suas circunstâncias atuais, mesmo que você ainda não consiga enxergá-lo completamente. Se essa mensagem está encontrando seu coração no momento certo, eu quero te convidar para fazer parte oficial desta jornada, não apenas como espectador, mas como participante ativo desta comunidade de fé e crescimento. Clica ali no sininho para se inscrever, porque tenho muito mais para compartilhar com você sobre como aplicar esses princípios de forma prática na sua vida. E nos comentários quero que você tenha a coragem de escrever uma palavra que representa sua maior necessidade neste momento. Pode ser esperança, direção, provisão, qualquer coisa. Porque quando você declara sua necessidade numa atmosfera de fé, coisas sobrenaturais começam a se mover em seu favor. Uma das descobertas mais fascinantes de Napoleon Hill foi que pessoas de sucesso extraordinário invariavelmente relatavam uma sequência de coincidências que pareciam impossíveis de serem meramente acidentais. Encontros aparentemente casuais que resultavam em parcerias transformadoras, oportunidades que surgiam exatamente no momento de maior necessidade, recursos que apareciam através de canais completamente inesperados. Hill concluiu que existe uma força organizadora no universo que ele chamou de inteligência infinita, capaz de orquestrar eventos e conectar pessoas de forma a produzir resultados que nenhum planejamento humano poderia alcançar. O que Hill observou empiricamente, Paulo revelou espiritualmente em Romanos 8:28. Existe uma engenharia divina constantemente operando para posicionar pessoas, circunstâncias e oportunidades de tal forma que cooperem para o bem daqueles que estão alinhados com o propósito divino. Essa engenharia divina opera através do que podemos chamar de magnetismo espiritual, uma lei que atrai para sua vida exatamente as pessoas e situações necessárias para seu crescimento e para o cumprimento de sua missão.
mesmo quando esses encontros inicialmente parecem problemáticos ou indesejáveis. Hill descobriu que pessoas prósperas desenvolviam uma capacidade peculiar de extrair valor positivo de qualquer relacionamento ou situação, transformando até mesmo encontros adversariais em oportunidades de crescimento pessoal ou profissional. Eles entendiam intuitivamente que cada pessoa que cruza seu caminho carrega consigo algum elemento, uma lição, uma conexão, um recurso, uma perspectiva, que pode contribuir para sua jornada de realização. Pense na sua própria vida. Quantas das suas maiores oportunidades vieram através de pessoas que você conheceu em circunstâncias completamente inesperadas? Quantas vezes uma conversa casual se transformou numa parceria significativa? Quantas portas se abriram através de conexões que pareciam acidentais na época, mas que retrospectivamente revelaram uma precisão quase impossível de timing e relevância? Isso não é sorte ou coincidência. É o que acontece quando você vive alinhado com o propósito divino e desenvolve sensibilidade para reconhecer as conexões que Deus está constantemente criando ao seu redor. Mas aqui está um princípio crucial que muitas pessoas não compreendem. Essa engenharia divina funciona tanto através de relacionamentos agradáveis quanto através de pessoas difíceis e situações desafiadoras. Algumas das suas maiores oportunidades de crescimento e descoberta de recursos internos virão através de relacionamentos que inicialmente causaram dor, frustração ou aparente prejuízo. Hill observou que pessoas excepcionais tinham uma capacidade desenvolvida de transformar oposição em cooperação, de encontrar elementos úteis mesmo nas críticas mais duras, de extrair força de relacionamentos que outros considerariam destrutivos. José do Egito é um exemplo perfeito dessa dinâmica. Seus irmãos o venderam como escravo por inveja e ciúme, aparentemente o pior tipo de traição familiar que alguém poderia experimentar. Mas essa mesma traição o posicionou exatamente onde precisava estar para desenvolver as habilidades administrativas que mais tarde o tornariam capaz de salvar não apenas sua própria família, mas nações inteiras da fome. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo e depois o acusou falsamente quando ele recusou seus avanços, resultando em prisão injusta. Mas foi exatamente na prisão que ele conheceu o copeiro do faraó, que mais tarde o recomendaria para interpretar os sonhos reais. Cada relacionamento difícil, cada injustiça aparente, estava sendo orquestrada para posicioná-lo para seu destino de liderança. Hill chamou isso de lei da compensação em relacionamentos, a tendência do universo de usar até mesmo relacionamentos problemáticos para desenvolver qualidades de caráter, habilidades de comunicação e resistência emocional que serão necessárias em etapas futuras da jornada. Quando você entende esse princípio, sua perspectiva sobre pessoas difíceis muda completamente. Em vez de vê-las apenas como obstáculos ou fontes de estresse, você começa a perguntar: que qualidade essa pessoa está me forçando a desenvolver? Que habilidade preciso aprender para lidar efetivamente com esse tipo de personalidade? Que aspecto do meu caráter está sendo refinado através dessa interação desafiadora? Essa perspectiva não significa aceitar passivamente tratamento abusivo ou injusto, mas desenvolver a sabedoria para extrair crescimento pessoal de cada relacionamento enquanto toma decisões sábias sobre quanta energia investir em cada conexão. Hill escreveu que toda adversidade carrega consigo a semente de uma vantagem equivalente. E isso se aplica especialmente aos relacionamentos desafiadores que frequentemente nos forçam a desenvolver nossa inteligência emocional, nossa capacidade de comunicação e nossa habilidade de manter paz interior, mesmo em meio à turbulência externa. A engenharia divina também opera através do que Hill chamou de sincronização de oportunidades. O timing aparentemente perfeito com que certas possibilidades aparecem exatamente quando você está preparado para aproveitá-las, mesmo que não estivesse conscientemente procurando por elas. Essas oportunidades frequentemente chegam disfarçadas como trabalho extra, responsabilidades adicionais ou convites para se envolver em projetos que inicialmente parecem inconvenientes ou fora da sua área de conforto. Mas quando você desenvolve o hábito de dizer sim a oportunidades de crescimento, mesmo quando elas não se alinham perfeitamente com seus planos imediatos,
você descobre que cada experiência adiciona uma nova dimensão à sua competência e credibilidade. O segredo está em desenvolver o que Hill chamou de consciência de oportunidade, uma sensibilidade aguçada para reconhecer possibilidades valiosas, mesmo quando elas aparecem em formas não convencionais. Isso exige uma mudança fundamental de mentalidade de perguntar: o que eu posso ganhar com isso? Para como essa experiência pode me preparar para algo maior? Quando você faz essa transição mental, cada relacionamento se torna uma universidade, cada desafio se torna um laboratório de crescimento, cada oportunidade aparentemente pequena se torna um degrau para realizações maiores. E assim você se posiciona para experimentar na prática a promessa de Romanos 8:28, que todas as coisas, incluindo relacionamentos difíceis e oportunidades disfarçadas, estão cooperando para produzir algo extraordinariamente bom na sua vida. A diferença entre conhecer teoricamente a promessa de Romanos 8:28 e experimentá-la como realidade transformadora no cotidiano está na aplicação prática de princípios específicos que ativam essa cooperação divina das circunstâncias. Napoleon Hill descobriu que pessoas verdadeiramente prósperas não apenas acreditavam em princípios de sucesso, elas haviam desenvolvido sistemas práticos para aplicar esses princípios consistentemente, transformando filosofias abstratas em resultados concretos e mensuráveis. Da mesma forma, a promessa bíblica de que todas as coisas cooperam para o bem não é apenas um conceito consolador para momentos difíceis, mas um protocolo operacional que pode ser ativado através de atitudes e ações específicas que alinham sua vida com a engenharia divina do sucesso. O primeiro elemento prático é o que Hill chamou de mentalidade de oportunidade constante, a disciplina mental de procurar ativamente elementos positivos, lições valiosas e possibilidades de crescimento em cada situação, especialmente naquelas que inicialmente parecem negativas ou destrutivas. Isso não é positivismo superficial ou negação da realidade, mas treino sistemático da mente para enxergar além das aparências imediatas e identificar potencial construtivo, mesmo em circunstâncias aparentemente adversas. Hill observou que pessoas de sucesso tinham desenvolvido o hábito de fazer a si mesmas perguntas específicas diante de qualquer revés. Como essa situação pode me tornar mais forte? Que habilidade preciso desenvolver para superar esse desafio? Que oportunidade pode estar escondida dentro desse problema? Que pessoa importante posso conhecer enquanto busco soluções para essa questão? Essa mentalidade de oportunidade constante se alinha perfeitamente com o princípio espiritual de Romanos 8:28, porque coloca você numa postura ativa de cooperação com o trabalho que Deus está fazendo através das suas circunstâncias. Em vez de ser vítima passiva dos eventos, você se torna colaborador consciente no processo de transformação, buscando ativamente entender e aproveitar as lições e possibilidades que cada experiência oferece. É como se tornar parceiro de Deus no laboratório da vida, trabalhando juntos para extrair ouro de qualquer material bruto que as circunstâncias apresentem. O segundo elemento é desenvolver o que posso chamar de gratidão estratégica, a prática de agradecer não apenas pelas bênçãos óbvias, mas especificamente pelas dificuldades que estão produzindo crescimento, pelas pessoas difíceis que estão refinando seu caráter, pelas perdas que estão criando espaço para algo melhor, pelas demoras que estão permitindo melhor preparação. Hill descobriu que pessoas prósperas mantinham diários de gratidão, onde registravam não apenas conquistas positivas, mas também como haviam extraído valor de experiências inicialmente desagradáveis. Eles desenvolveram a capacidade de ver retroativamente como situações que odiaram quando estavam vivendo se revelaram cruciais para sua preparação e posicionamento. Essa gratidão estratégica acelera dramaticamente a manifestação da promessa de Romanos 8:28, porque demonstra fé prática na bondade e sabedoria divina, mesmo antes de conseguir enxergar completamente como os eventos estão se conectando para seu benefício. É como dar um voto de confiança antecipado no trabalho que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida, reconhecendo que sua perspectiva eterna permite uma orquestração de circunstâncias que sua visão limitada
ainda não pode compreender totalmente. O terceiro elemento prático é cultivar o que Hill chamou de network de propósito, relacionamentos intencionais com pessoas que compartilham valores similares e estão comprometidas com crescimento mútuo e realização de propósitos significativos. Hill descobriu que pessoas de sucesso extraordinário invariavelmente faziam parte de grupos ou networks onde podiam discutir ideias, trocar recursos, oferecer apoio mútuo durante desafios e colaborar em projetos que beneficiavam todos os envolvidos. Eles entendiam que isolamento limita possibilidades, enquanto conexões estratégicas multiplicam oportunidades e aceleram realizações. No contexto espiritual, isso significa se cercar intencionalmente de pessoas que também acreditam na promessa de Romanos 8:28 e podem oferecer perspectiva bíblica quando você está no meio de situações confusas ou dolorosas. Pessoas que podem orar com você, lembrá-lo das verdades espirituais quando as circunstâncias fazem você esquecer, compartilhar testemunhos de como Deus já demonstrou fidelidade em suas próprias vidas. Esse tipo de comunidade espiritual não apenas oferece suporte emocional, mas cria um ambiente onde milagres e conexões divinas se manifestam com mais frequência, porque há fé coletiva ativando as promessas de Deus. O quarto elemento é desenvolver disciplina de documentação, o hábito de registrar como você vê Deus trabalhando através das suas circunstâncias, criando um histórico pessoal de fidelidade divina, que fortalece sua fé durante períodos de espera ou aparente silêncio. Hill encorajava pessoas a manterem registros de progresso, onde documentavam não apenas conquistas externas, mas crescimento interno, lições aprendidas, conexões feitas, habilidades desenvolvidas. Dessa forma, durante períodos de desânimo, eles podiam revisar evidência concreta de progresso consistente, mesmo quando o momento presente parecia estagnado. Espiritualmente, isso significa manter um diário onde você registra orações respondidas, conexões providenciais, oportunidades que surgiram em timing perfeito, lições valiosas extraídas de situações difíceis. Quando você documenta sistematicamente como todas as coisas têm cooperado para seu bem ao longo do tempo, você desenvolve uma fé baseada em evidência que se torna inabalável diante de circunstâncias temporariamente confusas ou desafiadoras. Chegando ao final desta jornada juntos, meu coração está cheio de esperança por você que teve a paciência e a sabedoria de caminhar comigo através dessa exploração profunda de uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Se você chegou até aqui, isso revela algo lindo sobre quem você é. Você não se contenta com respostas superficiais. Você busca entendimento verdadeiro. Você está disposto a investir tempo para compreender como os princípios espirituais podem ser aplicados praticamente na sua vida real. E agora quero fazer um convite muito especial para você. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu que essas verdades podem fazer diferença real na forma como você enxerga e navega suas circunstâncias atuais, eu quero que você se torne parte oficial desta família de pessoas que acreditam na interseção poderosa entre fé bíblica e princípios práticos de crescimento. Clique naquele botão de inscrição, porque tenho muito mais para compartilhar com você sobre como viver essas verdades no cotidiano. Mas mais importante que isso, eu quero ouvir sua história. Vai lá nos comentários e me conta. Qual situação difícil você está vivendo agora que precisa da perspectiva de Romanos 8:28? Ou talvez você já pode testemunhar como Deus transformou algo doloroso em algo belo na sua vida? Sua história pode ser exatamente o encorajamento que outra pessoa precisa para não desistir. Vamos criar juntos uma comunidade onde uns fortalecem os outros através do compartilhamento de como Deus tem sido fiel. Você não está sozinho nessa caminhada, e sua vitória futura já está sendo preparada através de tudo o que você está vivendo hoje.